A graça e a paz do Senhor Jesus, a você que nos acompanha no canal da TV dos Discípulos, seja bem-vindo. Eu espero que o que nós vamos compartilhar aqui nesta manhã possa servir aí de direcionador, de vida para a sua família, né? Antes de eu iniciar aqui, eu recebi uma mensagem. Nós cremos que somos proféticos, apostólicos, pastorais, né? Eu recebi aqui uma mensagem do discipulador Cláudio, falando que Deus falou com ele para eu transmitir para vocês. Ele falou que Deus tem falado ao coração dele nesse momento, durante o louvor, que muitas tristezas e ansiedades têm querido alcançar o coração dos filhos, né? Mas o pai está com um olhar voltado para vocês, para nós, né? Para os filhos. Então é para somente a gente crer na palavra liberada que toda ansiedade, toda preocupação cai por terra, né? Ele falou, ele vai cumprir, né? Então essa é uma palavra que nós permitimos aí a internet nos auxiliar, e aí eu estou compartilhando algo que Deus falou com o nosso irmão, e isso testifica no meu coração e acredito que testifica no seu. Bom, nós estamos aqui na quinta e última palavra dessa série, né? E eu queria que você abrisse cada vez mais o seu coração para absorver aquilo que Deus quer falar comigo, quer falar com você nesse tempo, né? Nós não estamos aqui para passar uma receita de bolo, onde provavelmente vão ter 2 passos para o sucesso, 3 passos para você ser vitorioso, enfim. Não existe uma receita de bolo. O que existe é a palavra de Deus, que é poder para transformar a minha e a sua vida, né? Através de uma atitude, a partir do momento que eu recebo essa palavra, de uma mudança de comportamento, da mudança de pensamento, que é o famoso falado mindset. Então eu queria que você, nessa quinta palavra aqui, desse mais uma vez espaço ao Espírito Santo. Então você que está nos acompanhando aí no YouTube, quero dizer que essa palavra é para mim, é para você, e não tem nada a ver comigo, nem com os meus pensamentos. Tem a ver com Deus, com a palavra dele e os pensamentos dele, tá? Então, faça o seu lar, um lugar seguro e de aceitação. Esse é o tema da palavra de hoje, né? Fazer do meu lar, do seu lar, um lar seguro e de aceitação. Primeiro eu quero fazer algumas perguntas. Como anda a sua casa? Nós ouvimos 4 palavras, como eu já disse, né? Eu tenho certeza que essas palavras não vieram vazias, não voltaram vazias para Deus. Foi como semente lançada em terra frutífera e certamente no tempo certo, na estação certa, ela vai frutificar no seu lar, na sua família, e tudo está sendo já transformado, né? Qual o ambiente que permeia na sua casa, né? São algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você antes da gente pensar no nosso lar ser um lar seguro de aceitação. Deus, amados, deseja que o nosso lar seja um lugar prazeroso, né? E para isso é necessário que você entenda o projeto divino a respeito da família e com a família. A família não é uma criação do homem, não foi o homem que criou a família, não surgiu no coração do homem, surgiu no coração de Deus, e o que surgiu no coração de Deus se materializou, e hoje nós vivemos isso. Mas, infelizmente, por conta da sociedade que vivemos, o mundo em que vivemos, parece que a família tem perdido o seu valor, tem perdido o seu propósito, tem perdido o seu significado. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para reforçar isso no seu coração, para dizer que isso não é uma verdade. A família ela não é irrelevante, ela não é simplesmente um projeto humano ou uma satisfação humana. A família é um projeto e há um propósito de Deus através dela. Então eu quero, junto com você, compartilhar aqui. Viver em família não é uma tarefa fácil, né? Formar uma família saudável num mundo tão doente é uma missão quase que impossível. Todavia, com Deus é possível construir um lar saudável. Bom, a família é o maior patrimônio que você
e eu e quem vive em família tem. Se você não investir na sua família, aonde você vai investir? Em que você vai investir? E quando eu falo de investir na família, eu não estou falando de você comprar uma roupa, comprar um ferro de passar, um carro novo, enfim, uma máquina de lavar. É claro e é óbvio que a compra desses bens tem o seu valor, tem o seu propósito e encaixa naquilo que uma família vive. Mas quando eu falo de investir numa família, eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me restringindo a isso. Mas investir na família fala de amar, ter paciência e ter respeito. Eu creio que eu invisto verdadeiramente na minha família, mais do que trazer objetos e sustentos que são básicos e essenciais para ela, quando eu amo, quando eu tenho paciência e quando eu respeito. Quando flui a comunicação na minha família, né? Quando a minha família tem esse meio que eu acabei de falar, ele acaba se tornando um lugar saudável, um lugar seguro, né? A minha família deve ser um lugar onde os doentes, onde os feridos não ficam para trás, né? Aí eu pergunto, na sua família tem alguém que está ficando para trás? Na sua família tem alguém que está ferido, que está ficando para trás? Você tem algum filho que está perdido? Algum ente querido que está sendo deixado para trás? É tempo de repararmos isso. É tempo de, através e à luz da palavra, sermos renovados e transformados. Nós não podemos deixar, assim como um exército. Talvez você já tenha assistido esse filme, eu já assisti umas 2 vezes, e ele é maravilhoso. Até o Último Homem. Ali conta a história de um soldado que ele não deixa nenhum dos feridos vivos para trás, né? Então, na minha família, na sua família, devemos ter o mesmo comportamento. Isso é amor, isso é comunicação, isso é paciência. Então, quando nós colocamos essas atitudes em prática, o nosso lar começa a ser um lar seguro, começa a ser um lar prazeroso, um lar onde flui a sinceridade. E existe uma frase que, quando ela é dita sem ódio no coração, ela é muito bem-vinda. Mas é difícil dizer ela sem ódio no coração. A frase é: precisamos conversar. Poucas famílias usam essa frase. E as poucas vezes que são usada essa frase, muitas vezes é com ódio no coração. E aí não funciona bem. Aí as coisas não fluem bem. Porque o que está dominando naquele momento, por trás dessa frase, é uma mágoa, um rancor, um acerto desequilibrado de um sentimento emocional. E muitas vezes quando você ouve isso, por exemplo, um pai ouve um filho falar: olha, precisamos conversar. O pai já fala: pô, aí não vem coisa boa. Porque um filho, quando ele procura o pai e diz essa frase, é porque o caldo entornou, porque o negócio azedou. E nós precisamos mudar isso. O nosso lar precisa ser um lar de transparência, um lar seguro, um lar onde conseguimos nos abrir uns aos outros e a comunicação fluir. Um lugar onde deve haver sensibilidade. E essa frase ser uma frase muito mais comum e usada, mas sem o ódio para solucionar as questões que nos envolvem. Em muitos lares falta-se sensibilidade. E a falta de sensibilidade muitas vezes não permite você identificar alguém que está ferido, alguém que está machucado. E muitas vezes sai uma frase assim: você está tudo bem? Mas não é nem uma frase percebendo que está bem, é uma frase de dúvida mesmo. Então, se no seu lar, na sua família, surgem constantemente frases assim, mais com a conotação de dúvida do que de certeza, de percepção, temos um problema. E através da palavra do Senhor nesta manhã, eu quero, junto com você, abrir o meu coração para que o Senhor transforme a minha vida, transforme o meu lar a cada dia e o seu também. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Vamos ler juntos. Diz o seguinte: assim permanecem agora estes 3, a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Lembre-se, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, estão 3 bases que você deve guardar para a sua vida, com todo carinho, e praticar no seu dia a dia, que vai trazer sustento para a sua família. Então, lembre-se dessas 3 bases até o fim da sua vida para a sua família. Primeira base, dentro desse versículo, uma fé baseada na Bíblia. Então, o texto fala de guardarmos, permanecer em nós a fé guardada na Bíblia. Eu queria compartilhar algo com você aqui. Nós, pais, muitas vezes negligenciamos o conhecer da palavra aos nossos filhos. O seu filho vai crescendo, vai evoluindo. Então, às vezes, o seu filho sabe muito mais de um desenho, de uma série de TV, do que da palavra. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos praticar a fé na palavra, lendo a palavra junto com o seu filho. E nesse tempo de pandemia, uma coisa que eu tenho percebido, que os meus filhos têm ficado muito mais na internet, nas séries, do que deveria. E isso me levantou um sinal de alerta. Ontem, especificamente ontem, eu estava sentado assistindo uma televisão e estava passando um desenho que a Esther gosta de assistir, Jovens Titãs. E aí ela pegou e começou a contar o desenho antes dos fatos acontecerem. E eu dei um estalo assim e me remeteu justamente a esse ponto. Falei, Jesus, caramba, minha filha sabe o que vai acontecer antes do que está acontecendo. Por quê? Porque ela já assistiu várias vezes. Então nós, pais, não podemos negligenciar. Nossos filhos devem ter a fé através da palavra. Nós devemos ensinar. Ele deve ouvir, deve ler. Você deve ler com ele. Para quê? Para que ele tenha isso, para que o seu lar seja um lar seguro. Então essa é a primeira base que eu e você devemos guardar. É importante. A segunda que o texto fala é de uma esperança. Mas a esperança em quê? A esperança em quem? A esperança firmada em Deus. Nós precisamos perceber que Deus, Ele é a primazia, e Ele deve ser a primazia das nossas vidas. Deus, Ele é suficiente, e tudo que nós buscamos, nós vamos encontrar nele. O que acontece é que muitas vezes nós procuramos a satisfação em outras coisas. Num carro, num emprego, num cônjuge, num filho. Então, eu volto a falar com você. Foque mais em Deus. Coloque a sua expectativa em Deus. Quando nós colocamos a nossa expectativa no próximo, seja ele o seu cônjuge, seja ele seu filho, um amigo, um chefe, eu não sei. Você vai acabar sempre se frustrando. Por quê? Porque aquela pessoa ela é falha. Em algum momento ela pode te decepcionar de fato. Então nós precisamos focar. Então a base correta para você ter um lar, uma vida familiar saudável, você deve focar, você deve estar ali ensinando o seu filho, a sua esposa e você mesmo se colocando a sua esperança em Deus. Não é na situação que está ao seu redor, não são nas suas condições. A palavra diz, e muitas vezes, eu queria falar algo aqui que eu ia pulando, né? Muitas vezes nós deixamos de focar em Deus porque nós acabamos olhando para nós mesmos. Quantas vezes eu pego pessoas, e às vezes até eu mesmo, falando, puxa, mas eu não consigo fazer isso, puxa, eu errei de novo, eu falei de novo. E aí, em vez de eu focar em Deus, eu foco em mim. Então, a grande chave aqui não é você não só focar nas pessoas, mas também você não focar em você, mas você focar em Deus. A palavra nos diz que nós somos transformados à medida que nós contemplamos o Senhor face a face. E não é contemplando o próximo, não é contemplando a si. Mas contemplando o Senhor, eu sou transformado. À medida que eu vou olhando para o Senhor, à medida que eu vou contemplando o caráter dEle, os pensamentos dEle, a plenitude dEle, o quão verdadeiro Ele é, eu vou sendo transformado. Mas à medida que eu fico olhando para mim, à medida que eu fico olhando para as minhas mazelas, para os meus defeitos, para a minha incapacidade, para os erros, pelo contrário, eu não sou transformado, eu sou paralisado.
Então essa é a segunda base que o texto nos traz. Então firmar uma fé, uma esperança em Jesus. Então a minha e a sua esperança nesse tempo e em tempos vindouros é no Senhor, no nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É nele que temos que ter a nossa esperança. E por fim aqui, a terceira base é o amor. O amor baseado em Deus. Nós temos, pelo decorrer da palavra, várias vezes a citação da palavra amor. Mas, ao ler a palavra, talvez você não esteja identificando que tipo de amor que o Senhor está usando ou falando ali. Porque no original você consegue perceber isso. Porque são diferentes as escritas da palavra amor. Mas na tradução, na nossa linguagem, a palavra amor ela está igual ali. Mas existem 3 tipos de amores. De amor que a palavra nos traz. O amor filéu, o amor eros e o amor ágape. E quando você lê na palavra, se você não entender o contexto, não perceber o sentido da palavra colocada na frase, você vai achar que é o amor e qualquer um dos amores que você possa entender como amor. Mas a base que eu e você devemos usar é o amor ágape. Não é o filéus, que é o amor de pai e filho, o amor de amigos, nem muito menos o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher, mas o amor ágape, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que tudo sofre, o amor que não se vangloria, o amor que não espera benefício algum. Então é esse o amor que deve ser permeado na minha, na sua família, nos nossos lares, na nossa comunidade. Então aqui nós podemos perceber aqui 3 bases, como eu disse, que você deve guardar no seu coração e praticá-las, para que de fato haja transformação. Então, primeiro é a fé na Bíblia, na palavra, né? A esperança em Deus, a segunda, e por fim o amor de Deus, o amor ágape. Então, eu acredito que eu não seja o único, e aí a nossa interação, pelo fato de ser online, vai ser difícil eu obter a resposta imediata, mas eu queria lançar uma pergunta aqui. Quem não tem problemas em casa? Quem não tem situações a resolver no seu lar? Eu imagino que você deve ter respondido que sim aí, para eu não ficar sozinho, porque certamente eu tenho problemas. Eu tenho situações a resolver no meu lar. E aí eu quero, junto com você, então, ver 3 bases para resolver conflitos, problemas que estão no nosso lar, né? Então a primeira dela é: enfrente os problemas. Eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero ler um segundo texto, que está em 1 Salmos 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então esses 2 textos aqui nos traz a convicção de que devemos resolver os problemas. Devemos encarar o problema de frente. Não é negligenciando, fingindo que não existe, ou deixando de dialogar. Como eu disse, aquela famosa frase, precisamos conversar, mas ela é usada sem ódio no coração. Eu e você precisamos enfrentar qual é o problema, qual é a situação que está cercando. E o maior equívoco que nós cometemos muitas vezes é achar que o problema é a pessoa. Isso é um maior equívoco que eu e você podemos cometer quando vamos resolver um problema. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, o seu problema não é a pessoa, mas é a situação. Para exemplificar isso, ficar mais claro na sua mente e no seu coração do que eu estou querendo dizer. Vamos dar um exemplo aqui, e eu vou colocar minha vida como um exemplo, e aqui é um caso fictício. Vamos supor que a Bia, minha esposa, reclame e ache que eu não
não estou dando atenção suficiente para ela. E aí, na cabeça dela, o problema sou eu. O André não me dá atenção. O André não me leva para passear. O André não me compra o presente. O André não me surpreende. Então, o problema na cabeça dela sou eu. Mas, na verdade, o que eu quero fazer você meditar junto comigo nesta manhã é que o problema não é o André. Mas qual é a situação que me faz a não corresponder o que ela está aguardando de mim? Esse é o problema. Por que eu não faço isso? Vamos identificar. Vamos procurar saber qual é a causa, qual é a situação. Então percebe que você achar que a pessoa é o problema é um equívoco. Porque às vezes quando você acha que a pessoa é o problema, qual vai ser a solução? Vamos eliminar a pessoa. O problema é a pessoa. Mas não é a pessoa o problema, e sim a situação que está por trás. No meu trabalho, quando acontece algum problema ou alguma situação, eu vejo naturalmente as pessoas, não, mas eu que não fiz isso, ou fulano que não fez isso. A primeira frase que eu falo e que eu solto nesse momento é: eu não quero caçar a pessoa, eu quero caçar o problema. Porque se eu caçar a pessoa e não resolver o problema, eu posso estar trocando a pessoa e o problema vai continuar. Então eu posso ter uma situação no meu trabalho, onde eu acho que o problema é a pessoa, eu vou lá e troco a pessoa. Só que na verdade não era ela. Era uma fórmula que estava errada, um processo que não está bem construído. E aí eu não arrumei o problema de fato, troquei a pessoa, esse problema vai persistir. E é assim que nós fazemos nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Identificamos uma situação e achamos que o problema é a pessoa. Então, vamos trocar a pessoa. Vamos trancar ela ali que vai resolver a situação. Procure identificar qual é o problema. Procure identificar qual é a situação que está por trás daquele comportamento não correspondido. Daquela situação que não está trazendo o resultado esperado. Não vamos fazer caça às bruxas, ou seja, sair caçando o culpado. Nós devemos entender no contexto e a situação remetida, qual é o fato que não está fluindo bem. E aí, dentro dessa primeira base para nós resolvermos problemas e crises no casamento, eu não posso negligenciar, eu não posso achar que está tudo bem. Não é a ausência do diálogo ou a ausência de ação que vai resolver. Não tem tratamento por osmose, eu penso, ele tem que entender o que eu estou pensando. Não. Deve haver o diálogo, deve haver a conversa, deve haver a comunicação. Problemas não se resolvem com ódio, mas com amor. Porque o problema não é a pessoa. E muitas vezes nós classificamos a pessoa como problema. Então você vai conseguir tratar com o amor. O segundo, peça sabedoria. Sabedoria a quem? A Deus. O texto de Eclesiastes 7,19 diz assim: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Olha aqui, que forte o texto de Eclesiastes. A sabedoria torna um sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Você pode perceber que a sabedoria, ela vai trazer muito mais fruto e ganhar muito mais força e trazer solução a um problema do que a força brutal do braço. Por isso que eu queria que você pensasse exatamente nisso. O problema não é a pessoa. Quando você fica cego, você enxerga ela como um problema, mas não. Então peça sabedoria a Deus. Seja sincero para Deus. Deus, eu não consigo resolver isso. Voltando ao meu exemplo, qual seria o correto da Bia? Chegar numa situação, como eu disse, fictícia, que eu usei, um exemplo fictício aqui. Puxa, o André não está me dando atenção, o André não está fazendo isso. Deus, como que eu posso resolver essa questão? O problema não é o André, o problema é a falta de atitude dele. E aí ela começa às vezes perceber, através da sabedoria que Deus está dando para ela, que de repente eu não estou dando mais atenção, porque eu estou tendo muito trabalho, porque eu estou com foco errado, porque de repente eu tenho algum comportamento trazido da minha família, do que eu vivi, que reflete a não ser tão sensível com as necessidades dela. Eu não sei, mas percebe que ela pedindo sabedoria, Deus vai abrir a mente dela e trazer qual é a falha
Qual é a situação que está trazendo aquele problema no nosso relacionamento? Isso é poderoso, irmãos. Então nós não devemos usar a força do braço. E muitas vezes nós usamos a força do braço. Queremos resolver aonde? No grito, na chantagem, forçando uma situação. E aí, em vez de resolver a questão, a gente está atacando a pessoa. Ei, em nome de Jesus, o seu cônjuge é o seu maior parceiro. O seu filho é um presente de Deus, é herança do Senhor. O seu pai, sua mãe, são bens preciosos que Deus deu na sua vida. E você não escolheu a família que você ia nascer. Então, se você nasceu nessa família, foi porque Deus assim quis. Para que você pudesse ter o privilégio de estar com seus pais, com a sua mãe. Talvez você fale, mas meu pai e minha mãe me largou, me abandonou. Olha, Deus é pai. Deus, Ele não pode interferir na decisão de uma pessoa. Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas certamente Deus não erra. Certamente Deus não fez por maldade colocar você numa família que talvez um dia te deixasse. Pelo contrário. Não era planos do Senhor fazer com que eu e você nascesse numa família e aí depois, se essa família não deu certo, você ficasse frustrado. Estou falando isso porque muitas vezes tem pessoas que são frustradas porque às vezes um pai separou de uma mãe ou na sua vida foi abandonada pelos pais, né? Isso é a consequência da falta do que nós estamos compartilhando aqui. Né? A terceira base para resolver conflitos, né? Seja uma pessoa verdadeira. Nós precisamos ser verdadeiros. Se queremos resolver os conflitos, nós não podemos negligenciá-los, fingir que eles não existem. Nós precisamos pedir sabedoria para resolver. E a terceira, nós precisamos ser verdadeiros. Números 32, 12, capítulo 32, verso 12, diz assim: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Amados, nós precisamos ser... O que é íntegro de coração? Ser verdadeiro, ser transparente. Nós precisamos ser claros na nossa família. Colocar aquilo que está em trevas à luz, aquilo que está escondido às claras, para que todos percebam da sua família e as coisas sejam resolvidas. Eu não sei como é o seu lar, mas eu fico cada vez mais frustrado quando eu percebo que o meu filho não se abre comigo. E aí, se isso está acontecendo, alguma parte do meu relacionamento com ele não está fluindo como deveria. Quando nós voltamos para a palavra e percebemos as pessoas se aproximando de Jesus, elas conseguiam ser verdadeiras, elas conseguiam se abrir e falar. Mas existem muitos lares que as pessoas não conseguem fazer isso. Porque se ela falar a verdade, ela não vai ser compreendida, ela vai ser repreendida, ela não vai ser tratada, não vai ser acolhida, pelo contrário. Talvez se um filho chegar para um pai e falar, pai, eu estou com um problema em tal área, pai, eu estou com essa questão, que talvez seja uma vergonha para o pai ouvir aquilo de um filho, ele não vai conseguir, porque ele sabe que o pai vai ou bater, ou vai repreendê-lo de imediato, vai usar de violência. Sabe, nós não podemos usar de violência, como eu disse, é com amor que nós vamos resolver os problemas. Mostrando que amamos, que nós vamos resolver o problema. Não é da violência, não é da brutalidade, não é falando mais alto. Se você está precisando de usar do volume da sua voz para mostrar que você tem autoridade na sua casa, ei, está errado. A autoridade não é vinda pelo volume da sua voz, mas a autoridade é vinda pelo seu caráter, pela sua vida com Deus, pela forma como você é íntegro e verdadeiro. E aí, quando nós somos íntegros e verdadeiros num relacionamento, eu preciso dizer para você 2 pontos que têm como consequência. Primeiro, vai levar tempo para estabelecer uma confiança quando ela é quebrada. Talvez você ser verdadeiro vai quebrar a confiança de quem você ama.
Talvez um homem, um marido ser verdadeiro com a esposa vai quebrar a confiança dela. Um filho ser verdadeiro com o pai vai quebrar a confiança. Mas o segundo ponto é cultivar a manutenção contínua. A confiança é algo que, quando quebrada, ela pode ser restaurada em Deus. E você não pode parar por aí, desanimar, não desiste. Não ache que ser sincero e verdadeiro é um caminho ruim. Pelo contrário, é um caminho de vida, é um caminho de verdade, é um caminho onde o relacionamento é tratado às claras. Então, para que nós possamos resolver os problemas, os conflitos que existem, você precisa ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Nosso lar deve ser um lar onde os nossos filhos, o cônjuge, o parente, seja qual for que vive com você, deve ser verdadeiro. Ele deve encontrar em mim, em você, a pessoa de Jesus, ao ponto de chegar e falar: olha, eu consigo abrir para o meu pai a crise que eu estou vivendo, ou o problema que eu estou vivendo, e eu sei que ele vai me ouvir. E sei que se ele tiver que fazer uma correção, é uma correção em amor. Não vai ser uma correção abusiva. Não vai ser uma correção tola, ignorante. E aí eu queria me dirigir aos homens, porque as mulheres, elas de fato têm uma sensibilidade maior e têm uma compreensão maior, tá? Naturalmente você percebe isso. E os homens são mais brutos, né? São mais... o homem, ele tem muita força, e a questão dele é tudo no braço. Para resolver as coisas é na força dele. E aí eu acho que o homem é semelhante a um touro. Acho que o touro é um bom exemplo. Quando você passa assim numa fazenda, você vê um touro lá cercado. Cara, é incrível, né? Como que uma cerca daquela vai segurar um touro? Não segura, de jeito nenhum. Tanto é que às vezes se você encostar nela, aquela cerquinha meio chubrega já judiada, ela até dá uma bambeada. Mas o touro não arrebenta aquela cerca. Por quê? Sei lá, ele acostumou a vida dele, mas ele tem uma baita força, mas não sabe usar. E aí quando ele usa da forma errada. Pulando, fazendo de outra forma. Então eu, como homem, você como homem, precisamos ser mais sensíveis e tirar a força do nosso braço e colocar a força da sabedoria, que é o segundo ponto que eu mencionei. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Parar de conduzir o nosso lar, os nossos filhos, no grito, na pressão, sabe? Na força do nosso braço. Eu, nitidamente, irmãos, percebo isso no meu lar. Eu tenho conseguido mudar isso com o tempo. Mas é muito mais fácil os meus filhos se abrirem com a minha esposa do que comigo. Por quê? Porque muito tempo eu fui muito duro com algumas coisas. Reflexo da minha criação. Meu pai era duro comigo. Não tinha muito diálogo, né? E aí eu acabei carregando de forma inconsciente para minha família. Então os meninos, o Davi, várias vezes se abriu com a mãe dele. Mas tem questões que ele tem que se abrir comigo, não é com a mãe. Mas por quê? Porque ele encontrou na pessoa dela a pessoa de Jesus, que vai ouvir, que vai dar orientação, que vai amar, que vai repreender quando necessário, mas ele consegue ser muito mais transparente com ela do que comigo. Então, meus filhos ainda são novos, eu tenho tempo e graças a Deus por ter tempo de mudar isso. Eu preciso ganhar a confiança dele, ele precisa ser verdadeiro comigo, os meus filhos, a minha esposa. Será que se seu filho hoje chamasse você para uma conversa sincera e soltasse aquela frase, sem ódio no coração, precisamos conversar, e ele falasse algum absurdo, que é inadmissível para você, como você receberia? A forma que você vai receber essa notícia, a sua reação vai determinar como que vai ser a sua vida com ele, como que vai ser os próximos anos, como que vai ser esse relacionamento. Então não tenha dúvida, nós temos problemas e precisamos resolvê-los. E essas 3 bases, elas vão nos ajudar, tá? Então, agora, para a gente poder ter o nosso lar como um lar seguro, um lar de confiança, eu queria compartilhar com você como construir um lar seguro e de aceitação. Existem 2 pontos para a gente meditar.
Então nós falamos sobre as bases que você deve carregar para te ajudar. Nós falamos sobre as 3 bases para você resolver os conflitos. Agora nós vamos descobrir como nós construímos um lar seguro e de aceitação. Existem 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: perdoe aqueles que te feriram dentro da sua casa. A primeira atitude que nós temos que ter é perdoar. Se nós queremos construir um lugar de aceitação, um lugar seguro, uma família estruturada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, nós precisamos aprender a perdoar quem nos fere. É natural que um vai ferir o outro, como eu disse. As pessoas falham, eu falho. Eu não tenho dúvida que em algum momento eu vou falhar com os meus filhos, falar com a minha esposa. Ela vai falhar comigo, os meus filhos vão falar comigo, mas nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a lidar com a questão do perdão. Você manter-se ferido não vai resolver. Pelo contrário, você precisa entender que o perdão é parte fundamental. Processo de perdão numa vida a 2, num relacionamento familiar, num relacionamento profissional, enfim, no seu relacionamento do dia a dia, ele deve existir. E a primeira coisa que nós temos para construir o nosso lar, um lugar seguro, é de fato perdoar. Mas por que devemos perdoar? Eu quero falar alguns pontos por que devemos perdoar. Primeiro, você deve perdoar porque Deus já te perdoou. O texto de Colossenses 3:13 diz assim: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Coloque uma coisa no seu coração: você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já te perdoou. E quando eu não libero perdão, eu estou dizendo que eu sou superior ao sacrifício de Cristo, ao perdão de Deus liberado na minha vida através do sacrifício de Cristo. Então nós precisamos entender que perdoar é uma atitude e não um sentimento. Perdoar faz parte de uma atitude de conduzir o seu lar num lar de seguro, um lar de aceitação. Então, eu e você precisamos colocar isso em prática. O segundo ponto: por que devemos perdoar? Porque ressentimentos é um veneno contra eu mesmo. Então, Rick Warren diz a seguinte frase: guardar ressentimentos no coração é como cometer um suicídio emocional. A mágoa não faz sentido algum, o ressentimento guardado no coração. Eu e você precisamos liberar, não podemos alimentar isso. Não podemos deixar a mágoa fazer parte do nosso relacionamento. Você guardar mágoa é como você tomar veneno e achar que o veneno vai fazer mal na outra pessoa. É um efeito rebote. Eu tomo veneno achando que quem vai morrer é a pessoa, mas é eu que estou tomando veneno, ela não tomou. Então guardar mágoa é atirar em si mesmo. É cometer suicídio emocional, como o pastor Rick Warren diz. Então nós nunca podemos traçar esse caminho, percorrer esse caminho de guardar mágoa. Pelo contrário, nós devemos cada vez mais ser livres delas. Uma coisa que eu trato muito no meu casamento, no meu relacionamento com a Bia, minha esposa, Beatriz. Nós temos dificuldades, problemas, discutimos, somos pessoas totalmente diferentes. E quando há algo que fere ela ou que me fere, a primeira coisa que eu percebi, que a gente percebe, puxa, se eu estou ferido, já começa a trabalhar no meu coração, tirar aquilo da minha mente, e sabe, não existe a hipótese de eu e a minha esposa ficar horas sem se falar. Mas tem casais que ficam dias sem se falar, meses sem se falar. Como eu disse, guardando mágoa é como tomar veneno, é como você cada dia estar se matando aos poucos. As pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que estão carregando mágoas. Terceiro ponto: por que devemos perdoar? Porque eu precisarei do perdão deles no futuro.
Marcos 11, 25 diz assim: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que o Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que não podemos receber algo que nós não estamos aptos a dar. A oração aqui, que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, nesse trecho, no Evangelho de Marcos, diz exatamente isso. Quando você estiver orando, primeiro perdoe. Então você deve perdoar primeiro, porque aí o Pai que está nos céus possa te perdoar também. Então, aí precisamos perceber que um dia nós vamos precisar de perdão. Ou eu sou o único que falha com as pessoas. Você nunca falhou com ninguém. Você nunca vai ter que pedir perdão para alguém de alguma falha, de algum erro. Às vezes a gente falha até querendo acertar, irmãos. Às vezes eu tomo uma atitude achando que eu estou fazendo certo, mas eu falhei com a pessoa por falta de conhecimento do que ela gosta, do que ela não gosta. Sei lá, vou dar um exemplo também aqui, outro exemplo fictício. De repente eu fiz uma surpresa para alguém, achando que eu estava fazendo algo legal, e a pessoa não gosta de surpresa, e ela ficou magoada comigo. E aí ela ficou chateada comigo porque eu fiz uma surpresa para ela. Existem cada um com seus gostos, com seus temperamentos e atitudes, enfim. Então é notório que a maioria das pessoas gostam de surpresa, mas tem pessoas que não gostam. E às vezes eu, tendo uma atitude dessa, posso achar que eu estou fazendo algo legal, mas não estou. Então eu preciso perceber que, ao mesmo tempo que eu preciso perdoar, um dia eu vou ser perdoado. Então eu preciso liberar perdão também. E Jesus nos ensina aqui, através da oração do Pai Nosso, exatamente esse ponto. Agora, se eu e você não tivermos a sensibilidade para identificar isso, a gente só sempre vai enxergar que as pessoas têm que pedir perdão para você. Mas talvez se você fizer um rápido passeio pela sua vida, você vai identificar algumas fases que você fala: puxa, eu precisava pedir perdão para essa pessoa aqui, que eu falhei aqui. Seja numa atitude consciente ou numa atitude inconsciente, o fato é, nós precisamos também de perdão. Então é importante eu aprender a perdoar. Quando eu libero perdão, eu também sei que um dia talvez eu possa pedir perdão. Talvez mais ou menos do que alguém já deu a mim. Mas o fato é, não existe alguém que não necessite de pedir perdão um dia, de receber perdão. O segundo ponto, para a gente construir um lar seguro e de aceitação. Então, o primeiro é a gente perdoar aqueles que nós ferimos dentro de casa. E aí eu dei alguns motivos para você aqui, do porquê do perdoar. Por que você deve perdoar? E o segundo ponto que eu quero compartilhar, para que o seu lar seja um lar seguro e de aceitação, é: faça reparos com aqueles que você já feriu em sua família. Nós precisamos fazer reparos. Primeiro ponto para eu fazer reparos é revelar a minha ferida. Eu preciso reconhecer o que me feriu, o que me machucou. Lembra que lá atrás um dos pontos que a gente falou sobre resolver problemas, que era conversar, encarar o problema, aqui encaixa. Você precisa identificar qual é o problema. Às vezes a pessoa seu cônjuge não está percebendo. Volto lá no exemplo lá de trás. Às vezes eu não estou, que é fictício, não estou percebendo que a Bia tem tanta a percepção de ausência minha, de falta de sensibilidade minha. Isso é algo que eu não percebi, para mim está tudo bem. Então aqui, o que ela tem que fazer? Ela tem que revelar a ferida dela. Falar: André, é o seguinte, eu acho que você não está dando muita atenção para mim. Mas volto a dizer, não mire eu como problema. Eu acho que você não está dando atenção para mim porque você está trabalhando demais, porque eu acho que você está gastando muito tempo na televisão. A gente poderia gastar um pouco mais de tempo, assistir televisão, mas vamos gastar um pouco mais de tempo nisso. Entender qual é a fase do nosso processo, qual é a fase do nosso diálogo ou da estrutura do nosso casamento que não está funcionando bem. E não dizer: André, você é o problema, você é o culpado. Então, devemos revelar a nossa ferida. É importante que você traga ao seu pai, à sua mãe ou ao seu cônjuge qual é
a sua mágoa, a sua ferida, o que está te incomodando. Se não tiver essa abertura, não vai ser tratado. Eu não sei se você já teve furúnculo, mas eu lembro quando eu era pequeno eu tive, e machuca pra caramba, dói. E só tem uma forma de tratar. Não é olhando para ele e, tá aí, deixa aí. Vou vivendo com ele, convivendo com ele. É espremendo. E espremendo dói pra chuchu. Só tem essa forma, tem que espremer. Então, quando você admite um problema, primeiro, você vai reprimir. Então, você vai ter que espremer ali, trazer à tona. Não pode ignorá-lo. Não pode dizer, isso aí é assim mesmo, deixa para lá. E muitas vezes a gente cai nesse erro. Já falei 500 vezes e não resolve. Talvez você está esquecendo do ponto 2 lá, de resolver problemas. Peça sabedoria para Deus. Você está querendo resolver do seu jeito. E do seu jeito não funciona. Se você pedir sabedoria para Deus, Ele vai te dar o caminho correto para resolver. E vai te fazer enxergar qual é a situação que precisa ser reparada. Então, a gente precisa revelar a nossa ferida. E aí também eu posso minimizá-la. Achar que é só um probleminha. E fazer que aquilo não vai fazer. Mas tanta diferença, não vai causar tanto problema, mas um furúnculo, se você não tratar, ele vai ficando uma ferida cada vez maior. E você também pode admitir, né? Realmente eu gostaria de fechar essa porta aqui do meu passado, gostaria de encerrar isso e resolver. Então, o segundo ponto para que você possa ir reparar o seu lar, reparar os problemas, você precisa revelar a ferida. Não deixe que o seu passado continue fazendo feridas em você e te impeça de amar no seu presente, sabe? Fazendo você avançar, fazendo você crescer com a sua família. Segundo ponto, libere os seus ofensores. Liberar os ofensores é como liberar escravos. Toda vez que eu carrego uma mágoa ou que eu levo algo, seja da minha esposa ou do meu filho, é como eu tornar ela escrava, ela presa a mim. Eu fico preso àquele sentimento. E como que eu faço isso? Nós já aprendemos, perdoando, liberando perdão. Talvez você fale, mas eu vou liberar perdão para ele e vai ficar tudo certo. Não é assim que funciona. Deixa Deus tratar as questões. A palavra diz que um dia nós prestaremos conta com Ele. Então deixa as questões que Deus vai tratar. O seu papel é liberar o perdão. Terceiro ponto para que você consiga reparar com aqueles que você já feriu na sua família, né? Troque sua dor pela paz de Deus. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, não deixe que a sua dor ocupe a paz que Deus te dá. Pelo contrário, deixe a paz que vem de Deus ocupar o lugar dessa dor. Como eu disse, não fique pensando, mas é injusto eu perdoar, é injusto. Não, poxa, ele me feriu demais. Sabe, existem alguns fatos que ocorrem numa família que são feridas grandes. Às vezes uma traição, às vezes um problema com droga, e aí quebra a confiança, como eu falei lá atrás, né? Você ser verdadeiro, às vezes, vai trazer algumas consequências que vão ser difíceis de reparar, mas é possível, e esse é o caminho. Então, não deve você ficar pensando assim, não fique pensando, mas eu vou perdoar e aí tá tudo certo. Deixa Deus tratar isso, deixa essa questão com o Senhor. Ele vai resolver, Ele vai tratar, e aí cabe a Ele julgar a pessoa, não a mim nem a você. Para concluir essa palavra, eu queria que você refocalizasse a sua vida, realizando a vontade de Deus e começando hoje em seus relacionamentos, principalmente o familiar, a observar 3 pontos importantes para você fazer isso, para você refocar a sua família na vontade de Deus. Primeiro, faça um propósito em seu coração de liberar e perdoar.
Segundo ponto, ore sinceridade a Deus e deixe de lado os seus pecados e sofrimentos. Eu não estou falando aqui para você ser um pecador, para você ser uma pessoa negligente, mas não deixe a acusação, o peso do seu erro e da sua falha inibir você de orar sinceramente para Deus. Fale sinceramente para Deus quais são as suas mazelas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações. E terceiro e último ponto, apareça diante de Deus de cabeça erguida. Eu acho que esse é um ponto que o diabo tem muitas vezes paralisado casamentos, famílias, porque às vezes quando nós cometemos uma falha, um erro, principalmente alguns que são classificados por nós mesmos como mais graves, nós não conseguimos chegar diante de Deus e ficamos escondidos. Sabe, eu queria desafiar você a chegar com confiança diante do trono da graça e ser sincero e falar para Ele. Nós devemos nos comportar não como um pecador que precisa de perdão constantemente, mas como um santo que consegue dizer não para o pecado. Quando você começa a perceber a sua identidade, quem é Deus para você, você nunca vai deixar de falar com Ele, porque certamente eu vou falhar, você vai falhar. Nós estamos numa terra decaída, nós vivemos dias difíceis, e a nossa vida está sendo transformada, e é como eu te falei, você não deve olhar para si para ser transformado, você deve olhar para Deus. É olhando a Ele, contemplando a palavra dEle, o caráter dEle, a bondade dEle, é que seu lar vai sendo transformado, você vai sendo transformado. Mas se você ficar olhando para você, você vai ser paralisado, porque você só vai enxergar os seus erros. Ou pior, se você se acha bom demais, vai achar que é porque você é bom. Mas não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito que está em você. Talvez eu não tenha conseguido atingir a imensidão dessa palavra no seu coração, mas eu creio que o Espírito Santo agora vai estar falando com você. Sabe, nós demos alguns caminhos aqui para você perceber e colocar em prática. Não é uma receita de bolo, não é um procedimento que você vai ler e falar, vamos fazer. Não, você tem que estar com o seu coração aberto, desejoso viver isso, e deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em você transformar o seu pensamento e o seu lar. A família é um projeto de Deus, e o seu lar hoje, Deus quer fazer dele um lugar seguro e de aceitação. Um lugar onde você pode ser verdadeiro, onde você pode se abrir, onde o marido pode confessar os seus pecados à esposa, onde a esposa pode confessar os seus pecados para o marido. Se isso não ocorre, existe um problema. Nós precisamos trazer à luz tudo, porque Deus não trata nada em trevas, Ele trata tudo em luz, e é isso que Ele quer fazer comigo, quer fazer com você. Eu quero chamar a banda aqui para a gente louvar ao Senhor, e eu queria que você nesse momento, através desta palavra, ficasse próximo aí do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Se você tem algum da sua casa que está aí do seu lado, assistindo essa palavra, eu queria que você se abrisse com ele. Pedisse agora coragem e ousadia a Deus para ser transparente, para falar. Tirar o peso das suas costas. Seja filho com pai, seja o pai com o filho, seja o marido com a mulher com o marido, não importa qual é o nível de relacionamento familiar envolvido agora. O que importa é, Deus quer transformar o seu lar.